Qual profissão dá dinheiro em 2025? Muito tem se falado sobre profissões, sobre o que dá mais dinheiro em 2025, que um ano particular, que época agradável para estar vivo, que época agradável para estar em idade produtiva, e você ter que se deparar com uma transformação do mercado como um todo, falando sobre economia digital, falando sobre o impacto das inteligências artificiais no mercado como um todo, em todas as profissões, e o que ainda dá dinheiro. E talvez você esteja numa situação muito específica de ter que se deparar em escolher uma profissão, ou talvez você tá numa profissão que não tá indo muito bem e você precisa tomar uma direção, você precisa dar uma ajustada aí na rota, já percebeu que desse jeito não vai dar. E é sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Quero trazer uma visão talvez um pouquinho diferente do que você tá acostumado ao se deparar com esse tema, com essa pergunta de o que dá dinheiro ou qual profissão dá dinheiro em 2025. E eu tenho certeza que você já percebeu que na verdade o que traz dinheiro, o que traz sucesso financeiro não é a profissão, porque em todas as cidades, principalmente nos bairros, regiões mais residenciais, eu diria, é muito comum você perceber que sempre tem uma pessoa de uma profissão muito específica, mas ela tem muito dinheiro. Vou te dar um exemplo, um construtor, tá? Eu diria um pedreiro, mas geralmente ele ganha dinheiro quando ele é mais organizado e se torna um construtor ou uma construtora, o dono de uma padaria, talvez aquele profissional da refrigeração. Eu tenho certeza que das mais variadas profissões tem alguém rico e alguém muito pobre. Hoje muito se fala, por exemplo, de marketing digital, de plataformas, de YouTube, de Instagram, disso, daquilo, mas esse pessoal às vezes vive muito mais de aparência do que tem um resultado financeiro sólido e usufrui de uma qualidade de vida lá em cima. Então, quando você olha para as profissões, você começa a perceber que a profissão em si não importa muito, mas só que o mais importante é como essa pessoa conduz, como é o trabalho que ela executa, qual é a reputação que ela criou no mercado. E isso, por exemplo, citei aqui alguns exemplos falando sobre profissões mais autônomas ou no sentido de um empresário, mas vamos pensar no mercado de trabalho mais tradicional, se podemos dizer isso hoje em dia, que é a pessoa entrar numa corporação, assumir um cargo ali, por exemplo, sei lá, de analista ou de supervisor. O que faz a pessoa ter o sucesso financeiro da sua carreira e o que ainda dá dinheiro em 2025? Na minha visão, o que dá dinheiro hoje é você ter uma ótima gestão, você ter uma visão de mercado ampla, abrangente, e mesmo que você trabalhe em um nicho muito específico, você consiga ter uma visão ampla de mercado. Talvez você pode, ao fazer um exercício como esse, de se perguntar, de tentar entender um pouquinho mais sobre o seu próprio negócio, você pode perceber que o seu mercado, por exemplo, ele tá decadente. Recentemente tive uma conversa com um amigo que foi muito legal, assim, perceber o quanto ele foi percebendo algumas coisas enquanto a gente conversava, né? Eu fiz algumas perguntas para ele e ao longo dessa conversa a gente percebeu que o mercado dele estava morrendo, né? Não vou expor aqui, mas era um mercado muito específico, né? Que se baseava na burocracia de alguns processos, tá? Principalmente da parte municipal ali, de você tirar algumas documentações. E foi um negócio que já foi gigante lá atrás. Pessoas ficaram riquíssimas em algum momento da história com esse tipo de negócio, mas hoje simplesmente não funciona. Porque com a economia digital, com a digitalização, esse mercado simplesmente não existe. As pessoas no Google, elas vão ali, conseguem achar e fazer qualquer coisa, ou hoje até mesmo o Google tá caindo em desuso e seguindo ali por um chat GPT, por exemplo. Então, olhe para o seu negócio e veja o que você precisa ajustar, em que direção você precisa seguir. E às vezes o seu mercado ele está em declínio. Você tem uma ótima empresa, você tem um mercado ali muito grande, mas o seu mercado ele está em declínio, ou você precisa simplesmente automatizar os seus processos, você precisa dar uma modernizada e uma repaginada ali. E hoje é claro que as profissões se beneficiam da tecnologia e aquilo que pode ser automatizado, aquilo que pode ser digitalizado tá no seu melhor momento. Então, atividades como programação, como designer, eu sei que é contraditório dizer isso, porque muitos designers vão sofrer, vão ficar sem trabalho, mas aqueles que conseguirem se diferenciar no meio da multidão e fazer um bom trabalho ali, utilizando os recursos disponíveis, né? Fazer um bom trabalho utilizando os recursos disponíveis, principalmente as inteligências artificiais, que vai aumentar e muito a capacidade produtiva dos profissionais liberais, né? O pessoal de agência de marketing,
marketing, pessoal de design, de edição de vídeo, tem um potencial muito grande nas mãos e também um grande desafio, né? E agora muito mais pessoas conseguem executar essa mesma ação. Então a melhor profissão, no meu julgamento, ela não existe, tá? Porque o melhor, ele sempre vai ser algo subjetivo, né, para cada pessoa. Às vezes o que é melhor para mim pode não ser melhor para você. E é isso que eu gosto sempre de pensar quando a pergunta é qual a melhor profissão. Às vezes você tem uma aptidão inata, você tem um negócio que você nasceu ou você desenvolveu ao longo da sua vida. Vamos dizer que, por exemplo, você cresceu numa determinada região do país, você viu determinadas coisas acontecendo, você acompanhou um nicho, você sabe que, por exemplo, uma empresa específica, ela precisa daquele produto específico em determinada época do ano. Isso é um diferencial. Você pode se tornar um agente, um corretor, um representante comercial. Então, o melhor é sempre aquilo que você vai hoje aplicar uma ótima gestão, você vai ter uma gestão estratégica, um desenvolvimento de negócio muito legal e principalmente se beneficiar do uso das inteligências artificiais para automatizar e aumentar a sua capacidade produtiva. E é claro, pensando no melhor negócio, eu particularmente gosto sempre de pensar em coisas escaláveis, que você não precisa estar monitorando ali minuto a minuto para aquilo estar acontecendo. Você pode ter uma equipe, você pode ter um time tocando aquilo ali, pode estar usando, por exemplo, o melhor e mais potente do que existe de automações, de redes sociais, de plataformas, como o mercado de infoprodutos, que ainda está aí, né? O pessoal como afiliado, utilizando, por exemplo, link de afiliado de marca, de produto, usando o Shopee, agora o TikTok Shop chegando aí. Então, profissões são criadas e profissões morrem com os avanços tecnológicos e basta você escolher a sua, escolher a que vai fazer mais sentido para você. Eu sou o Thierry, você está no meu canal. Aqui geralmente falamos sobre investimentos imobiliários, sobre formas inteligentes de alocação dos seus recursos e eventualmente trazemos alguns tópicos mais generalistas, mais gerais, geralmente por meio de perguntas que os meus seguidores me enviam lá no meu Instagram. Inclusive você pode me seguir no Instagram e você deve seguir aqui no canal do YouTube, curtir, comentar esse vídeo, inclusive responder a minha pergunta que eu vou te fazer agora. E na sua opinião, qual é a melhor profissão em 2025 e o que dá mais dinheiro? Comenta aqui e a gente se vê no próximo vídeo.